E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 386 das Backrooms, The Alleys, ou os becos. Dificuldade de sobrevivência 4, não seguro, contagem alta de entidades. E, gente, eu tô postando conteúdos diversos no canal secundário, incluindo tier lists de coisas aleatórias que eu gosto e gameplays de Hearthstone, mas eu tenho outras coisas planejadas também. Então, se inscreve lá porque terão conteúdos de vários tipos e pelo menos de um deles você deve se interessar. Mas é isso, vamos pro vídeo. As únicas partes acessíveis conhecidas do nível 386 são os caminhos de concreto que ficam entre edifícios e estruturas que compõem as paredes do nível. Essas áreas têm a aparência geral de becos urbanos iluminados por postes de luz de várias origens e escalas. O nível está preso em uma noite perpétua. Embora o nível 386 pareça mundano à primeira vista, ele tem propriedades estranhas que contrastam com sua aparência básica. Por exemplo, objetos podem às vezes ser vistos flutuando no ar, ou podem ser encontrados em um estado pairando como se não fossem afetados pela gravidade, ou mesmo posicionado dentro de outra superfície, ou tremendo violentamente como se estivesse sendo forçado para dentro de outro objeto. Contradizendo ainda mais quaisquer ideias de normalidade, algumas áreas parecem se repetir, geralmente com muitas cópias idênticas interconectadas em um labirinto. As áreas repetidas são conhecidas por terem as mesmas propriedades do resto do nível, exceto pelo fato de se estenderem infinitamente em uma direção, conter objetos de áreas próximas ou copiarem diretamente outras partes do nível. Essas propriedades em particular podem fazer com que o andarilho se perca. Além dessas anomalias, os andarilhos notaram que o nível tem um efeito forte e sedutor, quase nauseante, e acredita-se que isso seja usado para atrair os andarilhos ainda mais fundo no nível. Além disso, a chuva é comum dentro dos caminhos, e foi considerada segura para o consumo pelo Meg. Um fator anômalo do nível é que muitas paredes que revestem os caminhos contêm várias imagens e mensagens feitas pelo homem, como grafite, poemas, murais e o que parecem ser antigas pinturas rupestres, bem como uma variedade de símbolos desenhados em sangue humano. De fora dos becos, sons de automóveis e pessoas podem ser ouvidos. Esses sons se tornam mais frequentes quanto mais para dentro você vai no nível, tornando-se significativamente mais comum em viagens longas. A origem desses sons é desconhecida e não pode ser acessado, embora medidas tenham sido feitas pelo Meg para tentar localizar a sua fonte e sua origem. Anteriormente, andarilhos que tentaram acertar esses sons desapareceram ou foram encontrados desmembrados de maneiras não naturais. É teorizado que qualquer tentativa de escapar dos becos leva a isso, embora relatos recentes tenham surgido apontando para os próprios sons como sendo a causa das mutilações. No entanto, como nenhuma testemunha estava presente em nenhuma das ocorrências, isso não pode ser confirmado. Além disso, os andarilhos podem ser atraídos para portas abertas presas em edifícios ou paredes, muitas vezes emitindo uma luz brilhante. Embora o acesso dessas portas não seja aconselhável, pois são instáveis e podem fechar e trancar automaticamente em intervalos aleatórios. Além da água da chuva, nenhum recurso nesse nível é útil. Entidades do nível 386. Um punhado de entidades hostis podem ser encontrados nos becos. Isso incluem Wretches, Skin Stealers, Clumps, Transporters, Whales e Crawlers. Os Clumps podem ser encontrados em ventilações, canos ou qualquer espaços fechados e seguros que eles possam encontrar entre os edifícios. A menos que estejam em seu estado de caça, os Skin Stealers tendem a encontrar abrigos e se esconder da chuva. Colônias do nível 386. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas para o nível 386. Dentro do nível 1, uma porta pode ser encontrada no hub, que é marcada como nível 386, que leva a esse nível. Detalhe aqui que esse hub não é um link e não está mencionando o hub em si, então não confundam. Hub significa literalmente centro, ou seja, aqui está se referindo ao centro do nível 1, não ao nível de hub. Dentro de certas casas no nível 9, pode-se encontrar uma lâmpada fora do lugar, que ao ser tocada, pode transportar o andarilho para esse nível aqui. Durante o evento de Blackout no nível 141, há uma pequena chance do andarilho ser teletransportado para cá também. Saídas do nível 316. As saídas para esse nível podem ser encontradas na forma de portas com placas de madeira gravadas representando o nível no qual eles levam. Essas portas geralmente levam ao nível 317 ou ao nível 9, mas outros níveis também podem ser acessados por essas portas. E bom, em primeiro lugar, quem diria que os bequinhos realmente são canônicos? Eu tenho duas memórias em relação a Backrooms. Lembro de uma vez um vídeo do Andrei Young, que ele fez um vídeo fazendo um jogo de Backrooms, e ele nomeou o projeto do jogo como Front Rooms, mas foi só uma piada, mas mal sabia ele que Front Rooms realmente é um termo canônico dentro de Backrooms e se refere à realidade. E outra memória que eu tenho é o Phelps chamando Backrooms de bequinhos, e é muito doido que acabou que no final bequinhos é canônico de certo modo. Realmente temos aqui um nível de bequinhos. E gente, a descrição desse nível e as fotos que ele apresenta, aliás, esse nível é daqueles que tem muitas fotos, isso sempre é bom, ajuda muito a visualizar melhor como é o lugar. Mas assim, existe um jogo que não é muito conhecido, chamado Crowded Followed. A ideia básica do jogo é que você está fugindo de uma entidade te perseguindo,
seguindo, mas você é o único que pode ver ela. Ela te persegue no meio de multidão e tudo mais. E cara, se você vê a gameplay do jogo, alguns cenários do jogo são muito parecidos com a descrição desse nível aqui. Conforme eu fui lendo, eu lembrava do jogo em si. E pô, cidade à noite assim com becos é realmente assustador, porque né, literalmente é perigoso. Mas no final, esse é um nível bem simples. É um conceito simples, com uma wiki bonita e bem escrita. Não tem muito o que dizer sobre esse nível aqui. Ele é um nível bem ok. Acho que poderia ser só um pouco melhor se explorassem mais algumas questões. Tipo a questão lá das pessoas que morrem do nada sem motivos aparentes. Seria interessante se fosse explicado isso. Não acho que é um mistério tão interessante assim de deixar em aberto. Tinha ideias melhores pra deixar em aberto nessa wiki. E tipo, pessoas morrem de causas desconhecidas. É uma ideia meio batida, eu acho. Esse nível aqui tinha tudo pra ter uma entidade exclusiva também. E pô, pensando no jogo, inclusive, que eu comentei, droga, perdi. Pô, se tivesse uma entidade nesse nível aqui, que persegue você andando, enquanto você foge pelos becos, pô, seria muito interessante, cara. Deixaria essa wiki muito mais de terror. Então, enfim, é uma boa wiki. Essa wiki aqui jogou bem no safe, foi feito bem tranquila, sem querer inventar muito, se garantiu no layout, nas imagens, na escrita, e tudo certo. Entregou uma historinha ok. E é isso. Não tem muito o que falar sobre essa wiki no final das contas. Ele é bem simples. E comenta aí, bequinhos, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.